Olá! Se você ainda não me conhece, o meu nome é Adriana, você está no Literaturade, um canal de livros, de risos, de resenhas, e hoje a tragédia que é considerada a mais perfeita das tragédias gregas pelo próprio Aristóteles, Édipo Rei de Sófocles. Enzo, roda a vinheta. Olá! Amores, o livro de hoje nos traz uma história sobre a qual certamente você já ouviu falar alguma coisa. A história do Édipo Rei parte de um mito, do mito de Édipo, lá atrás, é um mito da antiguidade grega. Teremos uma peça de teatro, que é a peça sobre a qual a gente vai conversar, mas você já deve ter ouvido falar do Complexo de Édipo. O Complexo de Édipo, que foi enunciado pelo Freud, traz então essa história para a psicologia, ou seja, conhecendo história antiga, conhecendo literatura, conhecendo psicologia, alguma coisa você já ouviu falar sobre a tragédia de Édipo Rei. Então, vamos nos situar assim com relação a todas essas informações. Essa tragédia foi escrita pelo Sófocles. Sobre o teatro grego, para a gente conseguir encaixar o Sófocles nessa história. Hoje vou enrolar a língua várias vezes, viu? Que os nomes são difíceis. Para a gente conseguir encaixar o Sófocles nessa história. O teatro grego, ele tem a função, né? Ele tinha a função de moralizar, de educar, e a tragédia era vista como uma forma também de catarse. Eu comentei isso sobre catarse quando a gente conversou sobre o Hamlet, né? O príncipe da Dinamarca, temos aqui no canal. O que é a catarse? É você levar um indivíduo que assiste, bom, no caso aqui a gente está falando, o indivíduo que assiste à apresentação do teatro, a viver uma emoção que é sentida pelo ator. Então, o ator sente alguma coisa muito ruim que toca o indivíduo de alguma forma, que ele expulse essa coisa ruim. Isso é a catarse, que está muito presente nas tragédias gregas e em outras peças, em outros textos literários posteriores. Eu estou enfatizando aqui texto literário, que recentemente eu ouvi uma coisa que é complicada. Tá? Me foi dito assim, que sobre Hamlet, que Hamlet não é um livro, é uma peça de teatro. Então, muita calma nessa hora. Tá? A gente pode ler outro. Tá aqui o livro, tá? A gente pode, e mesmo quando não havia o livro, quando havia os fólios e tal, a gente pode ler o texto teatral sem assistir à encenação. É muito redutor a gente pensar que só existe a encenação. Sim, quando o autor escreve uma peça de teatro, ele pensa no texto encenado, mas não é um mero roteiro. Tanto eu posso dizer que ele pensa que há rubricas, há indicações de cenário, há sugestões de figurino, há indicações de posicionamento dos atores, porém, isso pode ser adaptado pelo diretor. Então, retomando, a peça de teatro, ela é escrita, né, em um momento, ela pensa-se na encenação, mas por ser escrita, a gente pode ler. Então, sim, o teatro está no livro, tá certo, isso não é errado dizer isso não. Então, voltando à questão que eu estava falando para vocês, né, das peças de teatro, do teatro na Grécia. O teatro na Grécia, então, tinha essa função moralizadora, essa função de educar, e as tragédias tinham também uma função que era de fazer com que o indivíduo se sentisse melhor. A gente pode dizer assim, bem a grosso modo, porque é tanto sofrimento, sai tanto sangue, é tanta dor, a gente fala sobre a híbris do herói, que é o caminhar do herói pelo sofrimento, o que vai reforçar o seu heroísmo. Isso faz com que a plateia viva um processo que é muito positivo, que é o processo de catarse, de colocar os nossos medos, as nossas dores, as nossas coisas horrorosas para fora. Então, o teatro ele pode ser visto também como um mecanismo político. As peças de teatro da antiguidade grega, né, esse teatro que nos chegaram, são peças especialmente da época de ouro, da época do Péricles, que foi um grande, grande governante na Grécia Antiga. E aí, como isso veio a nós?
né? São poucas peças, em relação ao número de peças produzidas na época, são poucas que nos chegaram. Muitas delas nos chegam apenas em fragmentos. Então a gente supõe, né, que elas existiram e nomeia e tal no estudo desse momento do teatro. Mas as que nos chegaram completas nos vêm porque as peças eram feitas para serem apresentadas em festivais de deuses, de louvor, de glória a deuses. Então, por exemplo, os festivais feitos ao Dionísio, os festivais feitos a Apolo. Então, para esses festivais, apresentavam-se peças que concorriam a prêmios. Os três grandes tragediógrafos, houve outros, mas os que chegaram até nós são, nessa ordem cronológica, Ésquilo, Sófocles, de que a gente vai falar, e Eurípides. Estão aparecendo os três aqui. Houve comédia na época? Sim. E a comédia também tinha essa coisa, assim, que não era apenas do riso, também era educacional, mas a comédia era um pouco mais livre, tá? Um pouco mais, em alguns momentos, até bastante escrachada. Mas tinha também a função, não da catarse, mas a função de trazer críticas que não poderiam estar nessa obra elaborada, que era a tragédia. Então a comédia trazia um outro falar. E o único comediógrafo que chegou até nós foi o Aristófanes, que inclusive tinha assim, tem a peça em que o Aristófanes critica o próprio Aristóteles, grande pensador, e critica também outros tragediógrafos, tá? Então a gente tem, primeiro, três grandes tragediógrafos que nos chegaram: Ésquilo, Sófocles, Eurípides, e Aristófanes, o único comediógrafo que chegou até nós. Para a gente localizar algumas peças cujos títulos você deve conhecer. Ésquilo escreveu, o mais antigo dos tragediógrafos, escreveu Prometeu Acorrentado, por exemplo. Sófocles, aqui a gente tem nesse livro a trilogia tebana, que é a sua obra, são três peças, talvez seja a sua obra mais conhecida, sendo que Édipo Rei e Antígona, com certeza, são as mais famosas. O Eurípides, por sua vez, ele nos chegou, por exemplo, por Electra, que também é uma obra bem, bem importante. Então a gente conhece, ouve esses nomes assim dessas peças, e agora a gente vai conhecê-las um pouquinho mais. O Aristófanes tem uma peça muito divertida que chama-se Lisístrata ou A Greve do Sexo. Então, assim, você. E, assim, são mulheres que fazem greve de sexo para ter seus maridos de volta, porque senão os maridos vão todos para a guerra e tal. Então, tem toda uma discussão nessa peça também. Então, assim, temos esse panorama do teatro. Aí a gente pensa, ué, mas se tem uma função política, como isso era apresentado? Qual era a tecnologia? O espaço do teatro, que é o espaço que muitas vezes a gente tem hoje, né? Essa arena do teatro, ela tem uma raiz, um início lá na Grécia Antiga. Então, como que a gente tinha o teatro? Então, imagine assim, um círculo, certo? Como se fosse um campo de futebol. Eu sei que o campo de futebol não tem um círculo. Mas imagina assim, que você tem um entorno, certo? E é naquele miolinho ali que a peça vai acontecer. No miolo, imagina um show num estádio. No miolo, para o lugar do palco. Aqui nesse palco vão transitar, nesse espaço, os atores. Aí a gente tem um espaço para o coro, e ali no coro existe a presença do corifeu. Então, o que é isso? Pense nos protagonistas da história. Então, aqui a gente terá Édipo, Jocasta, Creonte, vou falar esses nomes para vocês. Então, as personagens principais transitam aqui. O coro, ele interage com a plateia, muitas vezes trazendo críticas contundentes ao que está sendo apresentado ali, para que a plateia venha a refletir. Então, o coro era sempre homens, tá? Primeiro, sempre homens representando. O coro era um grupo de cidadãos que falavam mesmo, com a ideia de coro que a gente tem, de enunciar junto. Pense que isso aqui eleva o tom e o volume, melhor, da voz, fazendo com que as pessoas assimilem melhor aquilo que é dito. Então, a função do coro é fundamental, tanto pelo que fala, por como se fala e pela amplitude do som que vai estar ali. O chefe do coro é um corifeu. Então, ele também vem
com essa ideia mais crítica. Porém, a diferença do corifeu principal com relação ao coro é que ele atua ainda mais diretamente com as personagens. A gente vai ver isso no Édipo Rei. E aí, ali na frente, então eu estou aqui no palco, ali na frente está a plateia. São centenas de pessoas. Não tem tecnologia. Como que essa voz chega, né? A voz dessas personagens. Então, primeiro a gente tem um espaço que favorece essa... Estou querendo falar dessa manifestação acústica, veio o termo, favorece essa acústica. Mas também, você já deve ter ouvido falar das personas, que eram máscaras, vou colocar aqui para vocês algumas personas, que também amplificam essa voz. Que é importante, se a ideia é moralizar, é educar, é criticar, todo mundo tem que ouvir, é produzir catarse, todo mundo tem que ouvir para que tenha efeito esse texto que foi produzido. Então a gente tem a persona. Havia também alturas diferentes no palco. E o Eurípides, que foi o último dos tragediógrafos, a gente está falando aí em século IV a.C., século V, século IV a.C. O Eurípides vai ter um recurso chamado Deus Ex Machina. Por exemplo, há uma peça em que a gente tem a sensação contemporânea de que entra uma grua. Ela vai entrar lá, vai pegar a personagem e vai tirar. Então, eles tinham uma tecnologia que foi sendo elaborada. Essa coisa do Deus Ex Machina é meio esquisita, a gente vai ver mais pra frente, quando a gente estiver falando do Eurípides. Mas no momento do Sófocles, então, tenho essa construção que eu te falei. Aqui está o palco, temos o coro, temos o corifeu, a plateia está aqui, existem alturas, a acústica está fugindo essa palavra hoje, a acústica vai sendo melhorada ou garantida. A partir daí, existe a persona, às vezes até, por exemplo, perna de pau, sabe, coisas assim, recursos que elevassem as personagens para que todo mundo conseguisse ouvir, no momento em que você não tinha outras tecnologias para isso. Então, estamos no teatro grego, tá? Mais ou menos século IV, século V antes de Cristo. Eu não posso dizer que essa é a matriz da literatura, porque antes a gente teve Homero, por exemplo. Mas eu posso dizer sim que é a matriz do teatro. Isso sem sombra de dúvida alguma. Sobre a questão de Édipo Rei. Antes de Édipo Rei, sobre a questão da trilogia tebana, que eu comentei, que são essas três peças que envolvem Édipo, a família, sua família, o mito ligado a Édipo e seus descendentes. Então a gente tem o Édipo Rei, que é a peça de hoje, que a gente vai ver a tragédia completa dessa personagem. A gente tem Édipo em Colono, que é o momento seguinte. Tá? O Édipo ele vai perder tudo e vai passar por uma situação de mutilação, que eu vou contar para vocês, e vai ser expulso. Nós estamos falando de Tebas, vai ser expulso de Tebas. Quando ele sai de Tebas, vai para Colono, aí tem toda lá uma vivência também, assim, não vou adiantar para você, mas do Édipo em Colono, em que ele vai ver seus filhos se destruindo. E Antígona é a história da filha, de uma das filhas do Édipo, que vai contra todas as regras do momento para conseguir enterrar o corpo de um dos seus irmãos. Então, essas histórias vêm para frente. Agora, o que vem antes da peça em si? O mito. Quando a gente vai para as metamorfoses do Ovídio, eu tenho esse livro. Deixa eu mostrar para vocês. Só um minutinho. Canta aí, Anjo. Coisa do Jornal Nacional aqui, ó. Aqui, dá para beber? As metamorfoses do Ovídio, elas trazem os mitos gregos. Então, a gente vai conversar sobre o mito até o momento em que a peça se inicia. O início da peça Édipo já é rei de Tebas e a cidade está passando por uma peste, está todo mundo morrendo ali. Então, os cidadãos eles cobram que Édipo dê uma solução para o que está acontecendo. Então, aqui é o começo da peça. Agora, como Édipo se torna rei, isso está no mito. Então, qual é a história? Nesse momento, a gente tem uma Grécia que vive muito guiada por oráculos, por previsões. E um dos oráculos mais importantes era o oráculo da cidade de Delfos, que era atribuído ao deus Apolo. Laio,
marido de Jocasta, que era o casal que reinava em Tebas. Laio consultou um oráculo e o oráculo disse para ele: Você vai ser morto pelo seu filho, e este filho vai se casar com a sua esposa. Quando ele, Jocasta, tem um filho, ele pede a Jocasta que ela se livre da criança. Então, o que a Jocasta faz? Ela prende os pés de Édipo, faz um machucado. Édipo quer dizer pés inchados, tá, o termo. Então, ela prende os pés do bebê, né, faz um machucado ali, entrega esse bebê para que um pastor o mate, para que a previsão do oráculo não aconteça. Porém, embora as personagens, né, tenham uma certa autonomia para tentar viver da melhor forma e por isso elas consultam os oráculos, elas não conseguem escapar deles. Então a gente já sabe que vai dar um ruim aí. Mas depois que o Jocasta entregou a criança, o Laio achou que estava tranquilo e não tiveram mais filhos. Só que a criança não vai ser morta pelo pastor. O pastor vai sentir pena e vai levar essa criança para Corinto. Na cidade de Corinto, essa criança é entregue ao rei. O rei chama-se Pólibo. O rei Pólibo e a rainha Mérope, que não tinham filhos. Então, esta criança, Édipo, filho de Laio e Jocasta, vai, ao invés de ser assassinado, como os pais pensaram que ele seria, vai ser entregue por um pastor que teve pena do bebê para os reis de Corinto. Então, ele vai ser criado como futuro rei de Corinto. E assim ele vai crescer lá, sendo respeitado, sendo bem formado, para substituir depois, né, para suceder o seu pai, que na mente dele é Pólibo. Ele também vai consultar o tal oráculo de Deus. E ao consultar, o que ele vai ouvir? Você vai matar o seu pai e vai se casar com a sua mãe. Como ele aí imaginava que seus pais eram os reis que o haviam criado, ele decide ir embora de Corinto. Na estrada, porém, ele vai chegar a um momento em que tem lá mais de uma estrada, né? Imagina uma bifurcação. E ele vai ver, e vem em sua direção, um grupo que tem um senhor idoso numa carruagem e apenas alguns soldados o acompanhando. E esse senhor idoso o distrata, sai da frente, o trata mal. Ele vai acabar apanhando de um desses soldados, fica muito irado, mata esse tal nobre idoso que estava na carruagem, mata os seus soldados e apenas era assim, um grupo de 4 ou 5, apenas um deles consegue fugir. O Édipo, então, está machucado, mas segue o seu caminho. Quando ele chega perto da cidade de Tebas, havia ali em Tebas o que a gente hoje conhece como a Esfinge. Inclusive, vou colocar aqui a Esfinge. Ali no Egito ainda existe essa construção. A esfinge seria um monstro com corpo de leão, asas de águia e cabeça de mulher. E ela traria enigmas. Quem não decifrasse o enigma era assassinado, devorado pela esfinge. Então, a frase, decifra-me ou devoro-te. Essa é a frase da esfinge. Qual era o enigma? Tudo isso está no mito, tá? Isso está no mito, isso não está na história, na peça em si. Qual é o enigma? A esfinge pergunta para o Édipo: que criatura pela manhã tem 4 patas, ao meio-dia tem 2 patas e ao entardecer tem 3 patas? Esse é o enigma da esfinge. O Édipo é o primeiro cara que responde. Ele fala: é o homem. O homem, ao amanhecer, ao nascer, engatinha, seriam as 4 patas. Na sua maturidade, no melhor momento do seu dia, ao meio-dia, de acordo com o enigma, estaria em 2 pernas, caminhando, e ao envelhecer, o entardecer, estaria apoiado em uma bengala, seriam as 3 pernas. Tá certo? A esfinge se desfaz, o Édipo, então, por conta disso, né, ele acabou com as mortes ali perto de Tebas e tal, vai casar-se com a rainha que estava viúva. Rainha de Tebas, Jocasta. Viúva de quem? De Laio. O Édipo se casa com a Jocasta
E eles têm uma vida marital, amorosa, da qual vão frutificar, né, 4 filhos. 2 rapazes e 2 moças, sendo que Antígona é a mais que vai ser mais importante, tanto que a gente vai ter aí uma peça depois só para Antígona. Você fala, Adriana, isso não é incesto? Sim. Incesto visto como crime desde a Grécia Antiga. Tá vendo como o que eu falei sobre a questão do oráculo não falhar, do destino não falhar? O Édipo fez tudo para fugir daquilo que o oráculo foi dito para ele e não conseguiu. E o Laio, que consultou o oráculo e soube que o seu filho o mataria, também tentou livrar-se do filho, mas era ele o nobre que estava naquela pequena comitiva e que foi assassinado pelo Édipo. Portanto, tudo que estava previsto no mito e que o mito apresenta, que foi previsto pelo oráculo, sendo esse oráculo anunciado para pessoas diferentes, aconteceu. A peça começa, então, no momento em que o Édipo está tentando resolver o problema lá da peste que está assolando o seu reino. Acontecerá ali, então, a chegada de um mensageiro, né, que vai dizer, olha, alguma coisa... antes do mensageiro, perdão. Vai aparecer ali um cego, um adivinho chamado Tiresias, a quem o Édipo vai consultar e falar, Tiresias, você é sábio, você é adivinho, diz para mim por que a peste está acontecendo e como a gente pode resolver. Aí o Tiresias fala, eu não vou falar. A peste seria também um castigo pelo que aconteceu com o Édipo, né? Pelo fato do Édipo ter matado o pai e ter se casado com a mãe. O Tiresias sabe, mas o Tiresias não vai dizer. Ele fala, eu não vou dizer aquilo que você já sabe. É mais ou menos isso que ele joga para o Édipo. Mas na cabeça do Édipo, aquela questão do oráculo está distante, resolveu. Os pais dele eram Pólibo e Mérope, perdão. Eram Pólibo e Mérope, então estava tudo resolvido. Ele não pensa mais no oráculo. E o Tiresias fala. E aí o Édipo fala, mas diz para mim, sabe? Isso vai ser passível da sua morte ou da sua expulsão se você não disser para mim. E o Tiresias se nega a falar. Sabe aquela coisa de que o cego é aquele que mais enxerga, que melhor vê? O sábio Tiresias, ele vai ser essa representação. Ele não enxerga, mas ele sabe de todas as coisas. O Édipo até te troça um pouco dele, falando, não é possível, então você não sabe de nada. E o Tiresias, ele se nega veementemente a dizer que o que está acontecendo ali, na verdade, é o que já foi previsto pelo oráculo. Essa questão do cego que sabe vai aparecer na literatura inteira, mas há representações do Homero como homem cego. Homero, escritor da Ilíada e da Odisseia, estou devendo aqui para vocês no canal, inclusive, como sendo um homem cego, como sendo um grande sábio. Bem, Tiresias vai ser levado pelo menino que o conduzia, ele não fala para o Édipo o que aconteceu, e chega um mensageiro de Corinto dizendo que o Pólipo morreu. Ok, então tá tudo certo. Se o Pólipo morreu, era o pai dele, ele não foi ele que matou o pai, opa, não tá tudo certo. Porque o Pólipo teria que morrer pelas mãos dele. Então, se ele morreu de morte morrida na qual o Édipo não está envolvido, aí aparece na cabeça do Édipo a ideia de que talvez ele não seja filho desse homem. Mas até aí ele não suspeita que a pessoa que ele matou na estrada era o pai de sangue, o verdadeiro pai dele. Ele só percebe que tem alguma coisa errada na criação dele. Quando aparece esse mensageiro, isso é providencial. É a primeira peça, eu li isso numa crítica, é a primeira peça policial, porque tem toda uma investigação íntima e também daquele grupo de pessoas para entender, né, quem matou quem, como que o oráculo funcionou. Várias coisas vão acontecendo. Jocasta tem um irmão chamado Creonte, que é a pessoa que Édipo pede, ao mesmo tempo que ele consulta o Tiresias, ele pede que o Creonte vá até Delfos também para consultar o oráculo, para entender o que está acontecendo. E o Creonte volta de novo com aquela informação de que teria matado o pai
né, que Édipo teria matado o pai e casado com a mãe. Mas o Édipo ainda não conecta as coisas. Édipo tenta entender se daquela comitiva, aí começa a vir alguma coisa. Quem eu matei na vida? Ah, eu matei aquele idoso que era o nobre daquela comitiva. Se sobrou alguém. E aí falam para ele que sim, sobrou um indivíduo que fugiu e que quando ele, Édipo, chegou à cidade e casou-se com Jocasta, esse indivíduo sumiu, foi para o interior e não quis mais aparecer. E haveria quem? Haveria também um pastor, que seria aquele que entregou ele, Édipo, para os pais adotivos. Gente, nessa hora, a gente já sabe, né? A gente sabe do mito. A gente começa a ver o desespero do Édipo. Ele ainda não aceita, então ele não tem a clareza do que aconteceu. Mas, por exemplo, quando o pastor chega, e a Jocasta vê o pastor chegando, ela fala: bom, eu vou ser entregue do crime que eu cometi, que foi ter mandado o meu filho para a morte. A Jocasta ainda não entende que o filho é o Édipo. Ela teve 4 filhos com o cara. Percebe que tem toda uma defesa psicológica mesmo para você não entender que aquele era o seu filho que você se relacionou com a pessoa que saiu de dentro de você também. Então tem toda a crise da Jocasta, mas ela reconhece aquele pastor que vem e conta ao Édipo que na verdade ele não era filho, que ele foi entregue. Tudo aquilo que eu contei para você no mito, esse pastor vai revelar. Quando aquele soldado que tinha ido lá para o interior volta, porque ele vai ser trazido, ele tinha, na verdade, fugido porque ele tinha reconhecido o Édipo. Quando o Édipo casou-se com Jocasta, ele reconheceu o Édipo como aquele que assassinara o Laio, que era o idoso que estava ali na comitiva. Ele também não sabe ali da questão do oráculo em si, mas para evitar problemas a si mesmo, já que ele fugiu e ele ligou, ele volta. No momento em que o Édipo amarra todos os filhos e descobre que ele assassinara o seu pai, que era Laio. Laio, o antigo rei, que era esposo de Jocasta. Jocasta, sua mãe e sua esposa, mãe dos seus filhos. Primeiro a Jocasta enlouquece, foge para o quarto e se mata. E depois ele, Édipo, que ouve os gritos, Jocasta gritando, enlouquecida no quarto, ele ouve os gritos, quando ele corre até o quarto dela e derruba na brutalidade que ela estava trancada, os aposentos, ele recolhe, ela se enforca. Ele recolhe a Jocasta, tira do manto dela, pense naquelas roupas romanas, vou colocar aqui, um broche, e ele fala: eu não sou digno de ver o mundo, eu não sou digno de ver tudo aquilo de terror que eu mesmo produzi. Ele abre o broche dela e fura os próprios olhos. Então, constrói essa história de terror. E aí, ele se exila de Tebas, o Creonte, irmão de Jocasta, vai acabar se tornando rei. Bem, aqui, gente, isso é muito pobre perto do que é a história, tá? Quando você lê, você vai se impressionar, porque essa coisa, a gente vai entrando, mesmo sabendo o que acontece, porque o mito é muito anterior, a gente vai entrando nessa angústia do Édipo. A gente vai vendo a Jocasta ali perto dele, percebendo que a história, né, volta para ela o crime que ela cometeu ao descartar a criança e tudo o que aconteceu. E a implacabilidade, né? Não sei se esse termo existe, mas o quanto o destino é implacável. Essa é a peça. Bem, o que acontece? Por que a gente ouve tanto essa história do Édipo, do complexo de Édipo? Qual foi a leitura que o Freud, tá aqui, é o pai da psicanálise. Freud é século XIX para século XX, austríaco, nasceu na época do Império Austro-Húngaro. Hoje, a cidade onde ele nasceu seria na República Tcheca. Mas, então a gente atribui a maior parte da produção do Freud quando ele esteve em Viena e quando ele esteve em Londres, que é o lugar onde ele morre. O Freud, eu estudei bastante, não a psicanálise em si,
mas eu estudei bastante o desenvolvimento emocional do indivíduo quando eu fazia magistério. Lembra? Aquele curso para formar professoras e tal. Hoje, na faculdade, a faculdade de pedagogia tem esse papel. Mas no magistério, eu estudei tanto desenvolvimento emocional, Freud, quanto desenvolvimento intelectual, Jean Piaget. O que o Freud fala no desenvolvimento emocional? Que o ser humano ele tem uma libido. Cuidado que a libido, às vezes as pessoas voltam apenas como se fosse uma energia erótica. Não, a libido é uma pulsão de vida, onde se concentra a força do indivíduo para que ele tenha prazer, que também não é só prazer erótico, é prazer de viver, e viva melhor. Do 0 aos 2 anos, a criança não se diferencia muito da mãe. Ela demora, é o período da amamentação, ela demora a se perceber um ser separado da mãe. Então, todo o prazer, todo o conhecimento do mundo que a criança tem se dá pela boca. É o que a gente chama de fase oral. Repara, a amamentação e o bebê foi tudo na boca. Né? Ele conhece o mundo pela boca. Então, essa libido, essa pulsão de vida, estaria localizada na boca. Mais ou menos, tudo isso é mais ou menos, tá? Não é estanque, do 0 aos 2 anos. Mais ou menos entre 2 e 4 anos, essa pulsão de vida estaria na fase anal. É quando a gente está tirando a fralda da criança. E aí a criança tem controle sobre o quê? Sobre os esfínteres. Ou seja, ela segura as fezes, ela solta as fezes, esse aprendizado. Olha como isso é importante, às vezes as pessoas não dão muita bola, né, no que vem no desenvolvimento posterior. Os estudiosos do Freud, os psicanalistas, eles dizem que, por exemplo, se a criança passa por um descontrole total, tá, ela sempre vai soltando as fezes, ela talvez seja uma pessoa que tenha um descontrole, uma grande irritabilidade ao longo da vida. Se a pessoa, ao contrário, se a criança, ao contrário, tranca, tem medo, não solta as fezes, ela vai ser talvez uma pessoa doentiamente retraída, sabe? Então a gente tem muitos problemas se essas fases não são desenvolvidas de forma satisfatória. Há pessoas que têm fixação na fase oral, por exemplo, daí atribui-se isso a muita gente que fuma. Gente, tudo isso que eu tô falando assim, eu estudei lá atrás. São muitas interpretações. Aí já falei para você, por exemplo, que eu tenho uma certa restrição com leituras psicanalíticas, porque às vezes a gente encaixa nisso, mas para entender o complexo de Édipo é interessante. Então, 0 a 2, mais ou menos, fase oral, 2 a 4, mais ou menos, fase anal. 4 a 6 é o que a gente chama de fase fálica. Seria como se a libido estivesse voltada mais para os órgãos sexuais, mas assim, a ideia é de. Vou colocar aqui como de macho e fêmea, mas não é sexualidade. Sexualidade está lá na fase genital, depois da adolescência. Tá? A ideia é assim: o menino, o complexo de Édipo, vou explicar no menino. Depois o termo seria o complexo de Electra, também ligado ao outro mito grego, que se atribuiria à menina. Mas vamos pensar aqui no menino para retomar a história do Édipo. O menino, ele tem essa relação lá com a mãe. Todos os bebês têm, mas pensa na relação do menino com a mãe. Então, ele vê o pai como um oponente. Gente, isso tá tudo na psique, tá? Isso não é declarado. Mas o pai é quem o afasta da mãe. Né? O pai é quem é uma figura que vai entrar no meio dessa relação. Então, é preciso que o menino consiga superar isso para depois identificar-se com esse pai no seu crescimento. Tá? Então, é o matar simbólico do pai para que depois haja identificação. Então, primeiro, tem essa dor, tá lá o menino e a mãe. Essa dor do pai que interfere nessa relação. Então, ele precisa matar o pai para afastá-lo. E com o seu amadurecimento de menino, ele perceber que o pai, na verdade, é um outro ser e que ele mesmo está separado da mãe. E aí ele vai ter uma identificação com o pai. Então, matar o pai e casar-se com a mãe, simbolicamente, o Freud representa dessa forma no complexo de Édipo. Depois da fase fálica, viria o período de latência, dos 7 até os 12, 14 anos. Hoje tudo isso mudou, né? A nossa adolescência começa cada vez mais cedo e termina cada vez mais tarde. Mas vamos pensar assim, em linhas gerais, para ter um entendimento. Seria o período de latência, ou seja, como se a libido ficasse dentro de uma sementinha, né? E toda a energia, a pulsão de vida do indivíduo voltasse para o aprendizado. Então, geralmente é quando se
concretizam as fases mais importantes da alfabetização, daqueles primeiros estudos, né? Então, ali na fase, no período de latência. E depois viria a fase genital, com a relação com a questão da sexualidade, né, das relações sexuais, como a gente pensa, mais ligada a libido e eros, num senso comum. Quando eu pego essa classificação do complexo de Édipo, porque o complexo de Édipo acontece naquela fase fálica, eu faço a ligação. Ah, o Freud, então, ele tira do mito que deu origem à peça. Então, a gente entende por que o Aristóteles, e aqui no canal a gente tem um quadro chamado Literatura Tema, em que eu trabalho com a poética do Aristóteles, vou colocar um card aqui. Por que o Aristóteles fala dessa peça ser dessa tragédia ser tão perfeita? Porque ela traz o mito e mostra para as pessoas, a partir dessa coisa que o Édipo vai viver e das dores da Jocasta, e de como a gente não foge daquilo que é traçado. É um texto muito, muito bacana, gente. A tradução que eu tenho. Deixa eu só ler um pedacinho até para justificar a tradução. A tradução que eu tenho é do Mário da Gama Cury. Tá aqui. Tá? Eu tenho várias peças da dramaturgia grega por esse tradutor. Eu gosto muito, porque eu acho que ele facilita muito. Pensa que era escrito em versos, pensa que havia uma determinada rima, um determinado metro, que era para esses textos serem enunciados. Poucas pessoas eram alfabetizadas. Aquele coro não era alfabetizado muitas vezes. Então, tinha uma melodia para ser decorado e ser enunciado e compreendido pela plateia daquele momento. Então, às vezes, a gente pega traduções que são muito difíceis, porque estamos num outro momento histórico. Eu gosto do Mário da Gama Cury, mas há críticos que acham que ele dá uma facilitada e acaba corrompendo o texto. Tá? Eu gosto bastante, eu indico para quem não está acostumado com esse tipo de leitura. Agora, a academia considera como um dos melhores críticos o professor Jaato Ramo. Aqui, dá para ver? Eu tenho essa peça que é As Traquínias, é perfeito, tá? A tradução é lindíssima, vou mostrar para vocês, ela é bilíngue, olha. Aqui o grego, aqui a tradução. Mas eu acho o texto um pouco mais difícil. Começar por aqui e depois passar para cá é um caminho mais palatável. E olha que o Jaato Ramo não é considerado o tradutor mais difícil, tá? Tem outros tradutores que são vistos dessa forma. Então eu quero ler, falei que ia ler para vocês só um pedacinho, para você ver a melodia, mas também para sentir a dor do Édipo. Aqui o Édipo já sabe dos crimes todos que ele cometeu. Então diz assim: e jamais eu seria assassino de meu pai e não desposaria a mulher que me pôs neste mundo. Mas os deuses desprezam-me agora por ser filho de seres impuros e porque fecundei, miserável, as entranhas de onde saí. Se há desgraça pior que a desgraça, ela veio atingir-me a mim, Édipo. É nesse nível a dor. E a gente vai vendo isso aparecendo em todas as personagens e como o Édipo vai desesperando até furar os próprios olhos. É isso. Um baita texto, tá? Uma entrada maravilhosa à dramaturgia grega, né? Ao teatro grego e ao entendimento, né? Um pouquinho do complexo de Édipo, das relações, como a gente vê isso na nossa casa, na nossa família, no nosso lado, o tempo inteiro. Certo? Então, vamos aos pedidos. Dê seu like nesse vídeo, precisamos de likes, vamos aquecer o vídeo e levar o teatro para mais gente. Teatro é livro, gente, é coisa maravilhosa para a gente ler. Dê seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações para ser avisado dos próximos conteúdos. Comente, compartilhe, comente que a gente responde, compartilhe para que o vídeo chegue a mais gente. Peças de teatro, eu vou fazer uma playlist com a dramaturgia que a gente tem, mas para quem acompanha o canal, vocês viram que eu venho estudando Shakespeare. Então, nós temos aqui Júlio César, temos aqui Hamlet, temos aqui As Três Irmãs do Chekhov, para quem curte a literatura russa.
Temos o Alto da Compadecida, maravilhoso, Ariano Suassuna brasileiro. Temos muito teatro por aqui. Eu adoro ler teatro. Temos muito teatro por aqui. Então, muito obrigada por ter ficado aqui. Um grande beijo e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.